Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A você, meus irmãos e minhas irmãs, que sempre nos acompanham em nossas mensagens, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal. Convido você agora a estar se inscrevendo, você está clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e também não deixasse de acionar o sininho para que toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse uma nova notificação. Que Deus te abençoe. Quero estar trazendo uma palavra para você nessa oportunidade, uma palavra de ânimo, uma palavra que possa te fortalecer, que possa trazer você até a existência de fé, de confiança nesse Deus. Que tem momentos em nossas vidas, irmãos, em que nós paramos com tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas e às vezes até perseguições, em que nós, às vezes, em alguns momentos, tudo vai dando errado, parece que nós estamos andando naquela famosa frase contramão da vida, e geralmente nessa chamada contramão da vida, é que às vezes nós parecemos que estamos sozinhos e deixamos até de perder a fé em nosso Deus. Eu queria trazer essa palavra para você e queria estar falando justamente sobre isso. Não deixe de confiar no Senhor, nem mesmo na contramão da vida. Que Deus possa te abençoar. Eu quero estar lendo o versículo do livro de Ruth, Ruth capítulo 1. Eu queria estar lendo apenas o versículo, ainda que esse texto ele se desenvolve desse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, mas como ele é um texto muito extenso, eu quero estar lendo apenas o versículo 15 ao versículo 18, que diz assim: Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixes e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Que Deus te abençoe, meus irmãos. É um texto bem conhecido nosso, onde nós vemos a história, né, daquele profeta que saiu de sua cidade, está passando uma dificuldade muito grande, e foi para outra cidade, que sabia que Deus ali havia se lembrado, o texto era, o versículo é esse, Deus havia se lembrado do povo e tinha provisão de alimento, mas que só nessa viagem, nesse percurso, Noemi ela perde, o seu esposo, perde seu filho, perde seu outro filho, e fica apenas ela e as duas noras. Ela manda que uma volte. Então é como se essa mulher estivesse andando justamente na situação que eu disse, nessa famosa contramão da vida. E às vezes nós nos encontramos assim. Existe uma ilustração e uma história verdadeira, irmãos, muito interessante. Eu quero iniciar essa palavra com ela para o teu coração. Diz o seguinte: um certo homem faliu nos negócios com 31 anos de idade. Foi derrotado numa eleição para o legislativo com 32 anos. Faliu outra vez nos negócios aos 34 anos. Superou a morte de sua noiva aos 35 anos. Teve um colapso nervoso aos 36 anos. Perdeu outra eleição com a idade de 38 anos. Perdeu nas eleições do Congresso aos 43, 46 e 48 anos. Perdeu uma disputa para o Senado com 55 anos. Fracassou na tentativa de tornar-se presidente aos 56 anos. Perdeu uma disputa para o Senado aos 58 anos. Aos 60 anos de idade, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Esse homem, você olha assim e fala: meu Deus, que vida de derrotado de Abraham Lincoln. Um homem que só teve dificuldade, só problema. E de repente, esse homem ele
várias tentativas, várias percas na sua vida. É como se ele estivesse nesse contexto da palavra, irmãos, andando na contramão da vida. Mas esse homem, ele insistiu, ele venceu. Eu queria trazer essa palavra de ânimo para o teu coração, que fala não somente de Noemi, mas fala de Ruth. Essa mulher, ela toma a decisão de não voltar, de não retornar, de não retroceder, porque ela saiu de um mundo idólatra, ela saiu de um mundo de perdedores, de um lugar onde ela via influências ruins, e ela desfrutou do melhor na sua vida, com essa família. Então, como voltar, irmãos? Como retroceder quando já sentiu o prazer do que é ter as coisas boas do Senhor no seu coração, na sua vida? Então, que o Espírito possa te abençoar. Tem uma palavra bíblica, irmãos, que ela nos traz um consolo, um conforto muito grande, quando eu confio nela e vejo que ela é poderosa em minha vida. O livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 18, é um dos textos bem conhecidos nosso, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A gente olha para esse texto assim, a gente fala, puxa, que texto maravilhoso, que nos fortalece, nos dá graça. Mas eu sempre digo, irmãos, a Bíblia é um livro perfeito, é um livro lindo, maravilhoso, fantástico. Em alguns momentos em nossas vidas, ele se torna um livro de autoajuda, porque as pessoas procuram versículos como esse, nos momentos de dificuldade, versículos que lhe fortalecem, que lhe traz ânimo, que levante a sua autoestima. E esse texto de Abacuque, vemos aí cantar até nas louvores, nas igrejas, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, todavia eu me alegrarei em ti. Irmãos, e muitas vezes nós vemos um contexto completamente diferente do que nós vemos ser falado, muitas vezes ser lido e muitas vezes ser cantado em nossas igrejas e praticado em nossas vidas. Eu queria estar trazendo para você essa palavra de ânimo para a sua vida, porque existem momentos que é difícil realmente em nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, nós vivemos muitas vezes num contexto do pentecostal, em que até dos neopentecostais modernos, em que nós vemos, irmãos, em que tudo é atribuído ao maligno. Tudo, às vezes acontece um fato, as pessoas já estão repreendendo, achando que é ato do maligno. Então não devemos atribuir ao inimigo as coisas ruins que nos acontecem, irmãos. Não devemos atribuir ao inimigo as coisas ruins que nos acontecem, como se ele estivesse presente em nossa história o tempo todo. Ele está ao nosso derredor, mas ele não pode estar presente na minha história o tempo todo. Ele não pode reger a minha história. Claro que ele vai tentar influenciar, vai tentar fazer de tudo para que eu possa, as coisas não dê certo, os projetos não dê certo, os meus planos não dê certo, as minhas conquistas não sejam alcançadas. Mas, irmãos, ele não está na tua história. O que acontece muitas vezes na sua vida não é porque o inimigo está agindo. Então nós temos que ter a noção disso muitas das vezes. Observe, em nenhum momento, nem Noemi, esse texto que nós lemos, e nem Jó citaram o adversário como autor de seus problemas. Em nenhum momento você vê Noemi achar que aquilo foi influência do maligno, achar Jó citar que aquilo foi influência quando perdeu ali todos os seus gados, todos os seus camelos, suas ovelhas,
quando desmontou aquele vendaval, destruiu aquilo tudo, matou seus 10 filhos, ele não disse que o inimigo levou seus filhos. A palavra foi Deus tirou, Deus que levou, Deus deu, Deus tirou. Então a palavra de Jó foi de um homem confiante no Deus soberano. Não foi que o inimigo havia agido, ainda que aquilo foi atuação de Satanás. Mas ele, em momento algum, ele exaltou o nome de Satanás. Muitas pessoas vivem exaltando o nome do inimigo, que às vezes não está fazendo nada, mas as pessoas o exaltam em coisas simples, bobas. Então, em todo momento, eles sabiam que Deus estava no controle, em todos os momentos. Você vê em Jó capítulo 2, versículo 10, do versículo 9, versículo 10, você vê que Jó ele tem uma palavra de confiança, ele diz para sua esposa, tu falas como uma louca, tu falas como uma doida. Nu saí do ventre e nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tirou, Deus é poderoso todas as coisas. Então, esse homem, ele tinha, até aquele momento, ele tinha uma convicção na sua fé nesse Deus maravilhoso, nesse Deus soberano. Então, você vê que ele faz como uma doida. Então, nós vemos que esses momentos que nós vivemos agora, em nossos dias, irmãos, tem sido extremamente diferente. Há servos do Senhor, irmãos, que pronunciam o nome do inimigo toda hora. Toda hora. Se você entra na sua casa, você tocou no interruptor, queimou uma lâmpada, está repreendido no nome de Jesus. Já acha que é o inimigo que quebrou aquela lâmpada. A lâmpada tem um tempo de vida. Ela tem um tempo de existência. Uma hora ela vai queimar, irmãos. Tanto que por isso ela tem uma garantia. As novas agora tem uma garantia. Se caiu um copo da mão, quebrou o copo, está repreendido. Tinha que pegar no copo, não em mim. Olha, as pessoas vivem uma paranoia, uma coisa terrível, repreendendo tudo. Então nós vivemos hoje nesse contexto em que eu não sei se é o que eu falei, né? Se é um neopentecostal, se é o pentecostal, mas eu vejo isso de uma forma geral, mas as pessoas, irmãos, elas repreendem qualquer tipo de ato, se tropeçaram, se deram qualquer tipo de torção no pé, já está repreendendo. Nós vi uma pessoa um dia que tomou um tombo na avenida, caiu e disse que foi o maligno que empurrou. Meu irmão, pelo amor de Deus, gente. Muitas vezes não é isso, a pessoa não vê, a pessoa se distrai. O inimigo não está preocupado em te fazer você dar canelada, você empurrar você, não. Ele quer mais é tragar sua vida, destruir sua vida. O fato de você dar um tropeção na cama, você quebrar um copo, e aí que vai queimar uma lâmpada. Onde é que o inimigo está interessado em queimar uma lâmpada? Ele quer queimar nossas vidas, destruir nossas vidas, meus irmãos. Então você vê que pessoas se preocupam com coisas banais. Coisas banais. É como se você olhasse e falasse, você está gastando crédito com coisa à toa. Você tem um crédito como um poder na sua vida, é como se isso, claro que isso não se gasta, mas é como se você estivesse gastando crédito com coisas banais. Repreendendo lâmpada que queimou, repreendendo um tropeção que você deu, uma queda que deu na avenida, que caiu, tropeçou, caiu, achando que é o inimigo maligno que deu um empurrão. Ele vai estar interessado em estar empurrando alguém, irmãos. Ele tem vários meios de tentar nos humilhar do que te humilhar, e você toma um tombo no meio de uma avenida. Então são coisas que a gente precisa analisar, tomar cuidado, que o inimigo ele não está nem aí para esse tipo de coisa. Ainda que ele pode até em alguns momentos usar alguns interfúgios para tentar nos destruir, mas ele não vai estar aí perdendo tempo nessas tipos de banalidades, quando ele tem coisas aí mais severas para ele, melhor dizendo assim, importantes, que é destruir nossa vida, destruir nossa fé, que ele sabe que está findando os tempos dele, e se ele puder, ele vai nos arrebatar e vai levar para o lado dele, e vai fazer nós perdermos a nossa fé, nós deixarmos, como diz o tema da mensagem, deixar de acreditar em Deus, nesses momentos, nessa contramão da vida, onde as coisas às vezes estão dando certo, não estão dando certo, as coisas estão dando completamente errado na sua vida, e você vai deixar de crer em Deus, é isso que ele quer. Você não acredite em Deus, não confie mais em Deus.
Você fala, eu sou um servo de Deus, um servo do Senhor, e estou há tanto tempo servindo a Deus, e estou andando na contramão da vida, e as coisas não acontecem, não dão certo para mim. É isso que o inimigo quer, que você deixe de acreditar em Deus, deixe de confiar no Senhor. Então Jó usou essa palavra. Então nós vemos que é a servo de Deus que usa esse tipo de coisa boba. Então você vê, o inimigo, irmãos, ele não tem o controle de nossas vidas, a não ser aquele que nós damos. Ele não tem controle, entende bem, irmãos, o inimigo, ele não tem o controle de nossas vidas. Quando a Bíblia cita relatos como esse, de que ele chegou para Deus e pediu permissão para tocar na vida de Jó, irmãos, ele faz isso conosco, através de nossas vidas. Se você é um servo de Deus, uma mulher de Deus, o inimigo, a Bíblia, quando a Bíblia fala que o maligno não toca, ele não toca se Deus não permitir, irmãos. Há um momento que Deus permite que o inimigo nos toque para nos despertar, irmãos. Tem pessoas sendo tocadas, entende uma coisa? Ser tocado e possuído é diferente. Um cristão não pode ser possuído por demônios, mas Deus às vezes permite que ele nos toque para nos despertar, para nos alertar, para saber que existe um inimigo. Nós precisamos vigiar, orar mais, dobrar mais o joelho. Se for possível, você se levantar pela madrugada, você se consagrar, jejuar ao Senhor. Mas tem cristão que não, irmãos. Vocês estão vivendo aí a famosa vida uma vez salvo, salvo para sempre. Parece que deita na cama e fique tranquilo, não fez esforço nenhum. Pega um copinho de suco, senta na frente da televisão com um controlezinho remoto na mão e não precisa ler Bíblia, não precisa mais orar, não precisa mais se consagrar, fazer um jejum, não precisa mais muitas vezes levantar de madrugada para estar orando, consagrando sua vida e quem sabe lá nem subir em monte para poder falar com o Senhor. Aí vive essa vida, acha que não precisa ter compromisso dessa maneira. E é isso que o inimigo quer. Aí quando vem, irmãos, esses momentos de adversidades, em que entra nesse provérbio de contramão da vida, aí a pessoa, ela vai querer fazer tudo isso. Enquanto que nós vemos, irmãos, que a apóstolo Paulo, na carta de Efésios, capítulo 6, ele fala para a gente o quê? Nos preparar, nos revestir de armadura, couraça, capacete, calçar os pés na palavra, para resistir o quê? O dia mau. Qual é o dia mau? Não sei. É a hora que o inimigo se levantar. Eu estou preparado. Eu vou ser abalado? Você. Eu vou ser afrontado? Você. Vou ser destruído? Não. Vou ser abatido de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu estou realmente firmado, alicerçado na rocha, confiante num Deus soberano, que tem uma promessa em minha vida. Então o inimigo ele só tem aquele poder, o inimigo ele só tem aquele controle em que eu dou para ele o controle. Eu acabo entregando o controle para ele de alguma parte da minha vida. Mas se eu não der, meus queridos e minhas queridas irmãs, o poder está nas minhas mãos, porque Cristo falou lá no livro de Lucas, capítulo 10, se eu não me engano, versículo 17, ele fala, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a hoste do maligno. E também fala isso no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Se comeres, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e se comeres alguma coisa mortífera, não te fará mal algum. Então nós temos um poder em nossas mãos, uma autoridade em nossas mãos, vinda do nosso Senhor, meus queridos irmãos. Então, fazer com que nosso testemunho diário, irmãos, o importante é isso, fazer com que o nosso testemunho diário leve pessoas a desejarem servir ao nosso Deus. Muitas vezes essas atitudes nossas, esse tipo de comportamento, afastam as pessoas da casa do Senhor, afastam até as pessoas ao nosso redor. Porque elas falam assim, poxa, mas se essa pessoa, um servo de Deus, está com esse tipo de atitude, quando vem essa diversidade na sua vida, não confia tanto no seu Deus, para que eu vou servir esse Deus? As pessoas vão se converter, irmãos, não é porque o Espírito vai lá soprar nos seus ouvidos, não é porque elas vão ler Bíblia sozinhas, não. Elas vão ver testemunhos em nós, vão ver um exemplo em nós. As pessoas precisam ver o Deus que nós servimos, irmãos, para que elas possam confiar nele. Elas possam crer nesse Deus soberano. Então é isso que nós precisamos, fazer com que testemunho diário nosso leve pessoas a servir o nosso Deus. Vê no versículo 16 o que Ruth respondeu à sua sogra.
ela fala muito claro: o teu Deus será o meu Deus. Onde tu morrer, morrerei contigo. Essa mulher viu na sogra dela, em Noemi, um exemplo, um referencial de mulher de Deus. Nós temos visto isso em nossos dias, meus irmãos. Muitas pessoas elas querem viver esse cristianismo triunfalista, não querem passar problema, dificuldade, querem viver um cristianismo de prosperidade. Essa mulher não, ela não tinha nada mais para oferecer, mas a Ruth não abandonou ela. Ela viu nessa mulher um referencial de fé, de mulher que ela podia confiar. Então nós vemos que esta é uma prova que mesmo Noemi sofrendo momentos tão amargos em sua vida, não deixou de falar do seu Deus. Essa mulher perdeu o marido, perdeu o primeiro filho, perdeu o segundo filho, não tinha mais nada para oferecer, mas ela não deixava de falar daquilo que ela tinha aprendido com seu marido, na sua casa, falar de Deus. E Ruth viu isso, que essa mulher botando nossa palavra hoje na contramão da vida. Ela ainda falava de vida, falava de Deus, falava de vitória, falava de conquista. E quantas pessoas, às vezes, elas estão nessa dificuldade, só fala de dificuldade, só fala de doença, só fala de desemprego, só fala em dívida, só fala em problema familiar, não fala de um Deus soberano que tudo pode em suas vidas. Então, ainda que estejamos, irmãos, passando por duras provas e perseguições, devemos ter sempre uma palavra de fé e encorajamento para os que nos cercam. Ainda que estejam passando, irmão, por provas, dificuldades, perseguições, irmãos, privacidades, nós sempre temos que ter uma palavra de fé, de ânimo, de encorajamento para as pessoas que estão ao nosso redor, que é aí que elas vão ver que Cristo realmente é um Deus poderoso em nossas vidas, que realmente nós somos representantes de Cristo na face da terra. E para encerrar, irmãos, mesmo em meio a uma geração pecaminosa, guarde essa palavra no coração, esse último tópico no teu coração. Mesmo em meio a uma geração pecaminosa, o Senhor tem alguém com quem Ele possa confiar. Mesmo em uma geração pecaminosa. Será que Deus pode confiar em você, meu querido, minha querida irmã? Ele pode confiar nesses últimos dias em você, para que você seja um referencial, onde as pessoas em volta de você possam ver aí uma referencial, uma credencial de Deus, uma pessoa de Deus em que pode confiar. O contexto histórico de Ruth aponta para uma geração que não temia o Senhor. Cada um fazia o que bem entendia. Você olha para a história dessa mulher, ela vinha de uma situação onde as pessoas faziam o que bem entendiam, o que elas queriam fazer. Deus nunca ficou sem um representante em toda a história, irmãos. Você vê que essa mulher, ela saiu de um momento idólatra, de um lugar onde estava cheio de idolatria, mas ela se conservou, irmãos. Ela se conservou. E por ela se conservar, ela era uma representante de Deus. Naquele momento, naqueles dias, Ruth era uma representante de Deus. Quem sabe você, minha irmã, você, minha jovem, você é adolescente, Deus quer que você seja um representante dele na sua casa, na sua família, no seu colégio, no seu trabalho, no lugar, na rua onde você vive, no seu círculo de amizade. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, um referencial de Deus, uma pessoa que alguém pode olhar e falar assim, essa aí é uma mulher de Deus, esse aí é um homem de Deus, esse aí é um jovem, esse aí é um adolescente do Senhor, que não se contamina, não se corrompe, não aceita a corrupção. Então, quem sabe Deus precisa de você agora, você seja esse referencial. A conclusão, nós chegamos nessa mensagem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Lembre-se que a perseverança é a virtude que permite. Lembre-se que a perseverança é a virtude que permite que ingressemos na história.
e que façamos-la, porque Lincoln não desistiu, antes perseverou na realização do seu sonho. Ele se tornou um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Seja o que for que esteja desmotivando você nesse momento, olhe para o exemplo de Lincoln, olhe para o exemplo desse homem, mas olhe para o exemplo de Cristo também. E não desista, confia no Senhor e teus planos serão estabelecidos. Confia no Senhor, meus amados irmãos, confia no Senhor, minhas amadas irmãs, e Deus vai concretizar os teus sonhos, os teus planos e vai te dar a vitória. Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço por essa palavra santa, meu Deus. Essa palavra que vem nos motivar a nós sermos vencedores em momentos difíceis em nossas vidas. Momentos, ó Deus, em que parece que estamos andando nessa famosa contramão da vida, em que tudo dá errado, meu Deus. Mas, Deus, que nós não venhamos a desfalecer na fé, que não venhamos a deixar de acreditar que Tu és um Deus soberano, um Deus provedor, um Deus que muitas vezes nos surpreende, meu Deus eterno, e vem em nosso favor com as Tuas mãos de graça e de misericórdia, meu Deus. Pai, nesse momento, se esse amado irmão, essa irmã, esse jovem, esta jovem, esse adolescente, esta adolescente, está passando um momento difícil, meu Deus eterno, na sua vida, no seu lar, no seu círculo de amizade, nos seus estudos, no seu trabalho, eu quero pedir, vai de encontro a esse coração, vai de encontro a esses irmãos amados, ó Deus, e restaura, motiva a sua fé. Meu Deus eterno, a Tua palavra diz, eis que eu estou contigo, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou teu Deus, que te tomo pela Tua mão direita. Meu Deus, é assim que Tu és conosco, é com essas palavras de motivação, é com essas palavras de ânimo, de perseverança, de vitória, de confiança, que Tu não nos abandona. E por isso eu te peço, abençoa agora esses irmãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele te dê a vitória, que Ele te dê a graça sobre a sua vida e que Ele faça resplandecer sobre ti a cada dia a sua graça, essa paz que excede todo entendimento. Fique com Deus, em nome de Jesus.